O site Screen Rant fez uma matéria, né, falando sobre a Ângela, sobre o seu patrimônio que está sendo, talvez, né, isso tudo supostamente, né, mas está sendo levado como a água, com a correnteza, e talvez ela estaria interessada sim em voltar a participar da franquia. Isso porque assim não ficou claro pra gente se ela realmente foi demitida. Porque teve mesmo um atrito, né, entre ela e a produtora, né, a Sharp Productions, que faz lá o que produz o 90 Dias pra Casar, entre o TLC também, né, mas não ficou claro se ela foi demitida ou se o contrato só foi mesmo ali encerrado, né. A gente sabe que a Angela é uma pessoa que chama público, né, ela dá audiência, por mais que seja na base da raiva. Porque a gente já comentou aqui que tem muito americano que comenta lá nos fóruns, né? Porque o americano adora fórum. Mas tem no Reddit, no Quora, né? Esses outros fóruns aí. Eles comentam muito de que a Angela é uma pessoa que, assim, bem desagradável, né? Uma pessoa que talvez não precisasse estar naquele lugar, né? Mas a gente sabe muito bem de que ela entrega confusão, entrega gritaria, e por mais que as pessoas não gostem, ela é aquela figura que tem uma expressão em inglês que é assim, que as pessoas love to hate, né? Adoram odiar. Às vezes é por isso, né? Então talvez ela seja uma personagem necessária para uma próxima temporada. A gente já sabe que a quinta temporada do De Volta pra Pista, né, que em inglês chama The Single Life, foi confirmada. O The Single Life, né, o De Volta pra Pista, ele não é produzido desde 2022, se não me engano. Em janeiro vai sair a quarta temporada aqui no Brasil, que aqui no Brasil parou acho que na terceira, né? Então vai chegar a quarta, tá? Isso pelo menos é o que se diz, né? Que deve chegar em janeiro, essa quarta temporada, a gente vai comentar aqui também, obviamente. E a quinta estaria aí, né, ou para ser gravada ou para ser lançada. Essa informação não é muito concisa, né? Então, se ela tiver para ser gravada, pode ser que, talvez, a Angela apareça aí ou não, né? A gente vai listar aqui as coisas que foram ditas, que foram escritas, né, no site Screen Rant, que apontam por que a Angela talvez topasse voltar a participar do 90 Dias para Casar, mesmo saindo daquela forma. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, @YNewsOficial. Aqui, ó, do lado tem o nosso Pix, se você quiser fazer parte da nossa caixinha de Natal, né, doando qualquer valor, ele será muito bem-vindo. Se você quiser fazer parte também do nosso clube de membros, os membros geralmente assistem aos vídeos com antecedência e tem outros conteúdos também que são exclusivos para os membros, né? Se você tiver interesse, é só clicar no primeiro link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. Em alguns vídeos que a gente fez sobre a Ângela, sobre a história da Ângela, a gente já contou aqui que o 90 Dias para Casar não foi o primeiro reality show que ela participou. Ela já tinha participado antes de um reality com aquela filha dela, que aparece na primeira temporada em que ela participa, né? Ela tem a Skyla e a outra, que eu não vou me lembrar o nome dela aqui agora, mas é a outra, a irmã dela, né, da Skyla. E aí, o que era esse programa? Esse programa era tipo um programa do Ratinho, que fazia testes de DNA. E na época, a Ângela e essa filha dela foram lá pra poder colocar o pai de um dos netos da Ângela na berlinda, né, na parede, porque ele não queria aceitar a paternidade daquela criança. Só que é um barraco mesmo, né, igualzinho o Ratinho, assim, se não for pior, né. É povo batendo um no outro, indo pra cima, aí bate boca, e é palavrão pra todo lado, é uma coisa horrorosa, né. Aí as duas participaram desse programa aí. Depois a Ângela conheceu o Michael pelas redes sociais, né? O Michael tinha mandado uma mensagem pra ela lá, aí ela ficou meio doidinha por ele e os dois começaram a conversar. E foi aí que eles se inscreveram para entrar no Antes dos 90 Dias, né? Porque ela tinha a intenção de levar o Michael lá para os Estados Unidos. Ela nunca tinha feito viagens internacionais, né? E esse, inclusive, é um dos pontos em que o dinheiro dela foi muito gasto. Porque na época, ela até chegou a trabalhar, antes do 90 Dias para Casar, né? Ela trabalhava eles chamam de hospice, que seria tipo uma casa de... será que o nome... Não sei se o nome certo em português seria uma casa de repouso. Que seria uma casa que cuida de pessoas que têm... que são pacientes terminais, né? Tem doenças assim que não tem cura, né? Pessoas que têm demência, né? Coisas do tipo também, né? Então ela trabalhava nesse lugar. E ela acabou saindo lá, acho que já na segunda temporada do 90 Dias para Casar, não sei, não me recordo agora. Mas ela acabou saindo desse emprego e vivia exclusivamente do cachê do 90 Dias para Casar, né? Que funciona assim. O cachê é pago por episódio em que você aparece. Então, por exemplo, vamos supor que uma temporada tem 20 episódios. Se você aparece em 10, você vai ganhar
pelos 10 episódios que você apareceu. Não é pelos 20 episódios da temporada, é pelos 10 que você apareceu. Guarda essa informação, porque lá na frente ela vai ser muito útil pra gente, né? Mas aí ela foi lá, conheceu o Michael. O Michael, a gente não tem muita informação sobre o que ele fazia, né? Lá em Lagos. Mas o que se sabe é que ele já trabalhou numa administradora lá de ônibus, né? Ou algo do tipo. Ele até trabalhava nas primeiras temporadas, depois ela pediu pra ele parar de trabalhar, porque ela não tava confiando muito nele, né? Reza uma lenda, né, rumor has it, que o Michael trabalhava às escondidas, lá em Lagos, né, isso fontes ali próximas da família dele, né, falava que ele trabalhava às escondidas até para poder fazer um pé de meia, e que ele tinha redes sociais também. Né, isso aí ele chegou a fazer redes sociais depois também, né, porque eles tinham as redes sociais da Angela, que ela tem hoje, antigamente eram dos dois. Era de casal. Ela nunca deixou ele fazer. Ele teve, né, no começo, até porque ele abordou a Angela numa rede social, mas depois ela pediu pra ele deletar, e ela fez essa rede social, esse Instagram, né? Fez esse Instagram pros dois. Só que aí, depois de muito tempo, o Michael fez um primeiro, que a gente chama de Finsta, que é um Instagram fake, né? Para poder conversar com outras pessoas e tal. E depois ele fez um que é o que ele usa hoje, né? Indo contra, né, o que a Angela tinha determinado para os dois. Então essas viagens que ela fazia, mais o dinheiro que ela dava pro Michael, eram gastos. Por quê? O TLC paga pelas viagens. Algumas, ele paga, por exemplo, às vezes ele paga o trecho, sabe? Ele paga a passagem, né? Mas ele não banca tudo, ele não banca a sua vida lá, né? Você tem que levar um dinheiro, né? Às vezes você tem que pagar pela sua hospedagem, né? Geralmente eles ficam na casa um do outro ali, né? A Angela ficava em Airbnb, essas coisas, né? Então geralmente você tem que pagar pela sua hospedagem e tal. Então o TLC ele te dá um incentivo, mas ele não banca pela sua viagem inteira, né? Isso não tá muito sob contrato. Daí também varia muito de casal para casal. Né, talvez mais na frente, eles até dessem um pouco mais de dinheiro para a Angela, porque ela era uma pessoa que era necessária, né? Aí também teve um outro custo, que foi o custo do visto do Michael, né? E o visto K1, todos os vistos mesmo de residência, eles são caros, né? O processo dos vistos são caros. Você precisa de um advogado de imigração, você tem que pagar as taxas, você tem que fazer os exames médicos, tem que tomar as vacinas, tem que fazer as entrevistas, né? E quando você não é aprovado, tudo isso foi pago. Você não recebe esse dinheiro de volta. Foi pago. Já foi, né? Depois eles tentaram, como o visto K1 do Michael foi negado, eles tentaram o K3, que é um visto de cônjuge, porque ela foi lá pra Lagos, né? Eles se casaram. Dizem que a ideia de se casar, né? De se casar lá na Nigéria foi do Michael, não foi da Angela, né? Ele tava desesperado para ir pros Estados Unidos, que a gente sabe que ele é maluco para ir pros Estados Unidos desde sempre. É um super fã do Trump. Tinha ganhado. Teve uma temporada que ele ganhou uma cueca do Trump, não foi? Uma coisa assim. Ganhou uma cueca do Trump e tal, não sei o quê. Então tudo tem um custo. Foi pra lá, fez o casamento, entrou, né, de novo com esse processo. O K3 não é mais barato do que o K1, é caro do mesmo jeito. Também precisa de advogado de imigração, também tem que pagar exame, também tem que pagar taxa. Aí teve que pagar a passagem do Michael também lá pros Estados Unidos, né? Então tudo isso tem custos. E o cachê do programa, por mais que ele seja grande pros dois, né, que já estão na temporada, que já estão no programa há muito tempo, né? Porque que acontece? Quando a pessoa entra, o cachê é pouco. Imagino eu que seja algo em torno ali de 500 a 700 dólares por episódio que o casal aparece, né? Então é um cachê para os dois. Também já expliquei para vocês que quem recebe é o americano, porque essa produtora ela não tem nenhum vínculo empregatício com nenhum estrangeiro, mesmo que fosse um contrato entre empresas, né? Mas ainda assim teriam taxas e tal. Então ela prefere contratar só o americano. E aí o americano, se quiser dividir esse dinheiro, ele divide, né? O que é uma questão também hoje com o processo lá que o Michael moveu contra ela, mas que eu vou falar mais sobre isso, né, um pouco mais pra frente. Aí, além de tudo isso, a Angela tem também a família dela que ela sustenta praticamente, né, que tem as 2 filhas e aquela porrada de neto que ela tem, de neta, né, que acho que são 6 netas, não, uma coisa assim, uma porrada de neto que ela tem. E sobra tudo praticamente, né, pra Angela, né, mora todo mundo na mesma casa, né, então acaba que ela precisa desse dinheiro, né, e com o passar do tempo, né, você começa com um salário X, um contrato X, né, no programa,
Com o passar do tempo, esse seu salário vai aumentando. Então, se na primeira temporada que você entrou, você ganhava $500 por episódio, na terceira, quarta, você já tá ganhando 2.000, 2.500, né? Aí depende muito das negociações. Eles não deixam claro quanto que eles pagam, né? Isso não é um valor público, assim, que vai a público e tal. As únicas pessoas que a gente já sabe... A Juliana falou que acho que era 500 na época dela, né? Mas ela só participou de uma temporada, por exemplo, né? Então, não tem muito pra onde... A gente não tem muita certeza de quanto que eles recebem ou não. Mas no caso da Ângela, como ela sempre entregava muito entretenimento, por mais que fosse de uma forma torpe, ela não devia ganhar mal, né? Era um dinheiro que dava pra sustentar todo mundo ali, mas saía muito dinheiro, né? Ao mesmo tempo que entrava, saía muito dinheiro. E desde que o Michael fugiu de casa... Aliás, quando ele fugiu de casa, né? A temporada do Felizes para Sempre que mostrava ele chegando nos Estados Unidos ainda nem tinha ido ao ar. Ia começar ainda. E a Ângela quebrou, assim, fez uma coisa assim que é totalmente contra o que pede, né? O contrato lá de sigilo que eles assinam. Ela foi no TikTok, falou um monte de coisa, aí acabou com a raça do Michael, contou a história toda, né? Tudo isso tinha que ter tinha que ter sido resolvido entre os dois. Ou então depois que a temporada fosse ao ar, né? Tanto que quando deu esse escândalo, eles começaram a aparecer, né? E todo mundo estranhou, porque assim, todas as chamadas dessa temporada do Feliz para Sempre, ela era com a chegada do Michael. Finalmente o Michael ia chegar nos Estados Unidos, né? Então todas as chamadas eram em cima disso. E foi passando o primeiro episódio, nada do Michael aparecer. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Eles foram aparecer no 10º episódio. Então você já imagina, né? Se eles recebem por episódio, uma temporada tem geralmente 18, né? Atualmente, né? Tem cerca de 16 a 18 episódios. Como é que fica? Eles não apareceram, acho que nem em 8 episódios, se bobear, porque não era sequência, né? Eles apareciam, depois sumiam, apareciam de novo. Então, eles cortaram muito as cenas dos dois. E a gente já comentou aqui com vocês também que a edição do programa, antes, né, no passado, eles montavam o programa inteiro e só tacavam os episódios no ar. Hoje não. Hoje eles colocam os episódios e aí vão sentindo o que a audiência tá respondendo, né? Então, se a audiência tá gostando mais de um casal, eles começam a cortar outros casais e dão mais ênfase em um casal, né? Tem algumas temporadas que são mais equilibradas e tem outras que não, né? Quando tem Angela e Michael, óbvio que eles roubam a cena, né? Assim como agora tem Jasmine e Dino também, né? E outros aí que acabaram ficando mais famosos, né? Por conta do tempo que já estão participando, né? Então já são figurinhas mais carimbadas, assim, que já tem uma base de fãs, né? Uma base de espectadores assíduos. Só que, mesmo com essa possível quebra de contrato, não teve nenhum comunicado oficial por nenhuma das partes. Porque, por exemplo, quando a Larica ela saiu do TLC, ela mesma falou: foi demitida, né, pelo TLC, não sei o que, quebraram, não vai renovar meu contrato, não sei o que. A Karine também, quando ela teve uma treta lá com o Paul, mesma coisa. Também mostrou lá a mensagem da Sharp, né, da produtora, falando que estava encerrando o contrato e tal, não sei o que, não, né? Então, não, mas a gente não teve disso dos dois. Ou seja, por mais que a Ângela tenha participado aí de outros programas já também, né, ido em outros programas para poder falar sobre, né, coisa que é muito raro deles, não sei se eles podem fazer isso, né, dentro do contrato também. Alguns até, por exemplo, Pedro e Chantel já apareceram em alguns programas do Entertainment, do Access Hollywood também, né, mas assim, são programas que falam, que eles funcionam como um esquenta, né, então antes da temporada ir ao ar, eles vão lá e dão essa entrevista para falar sobre a temporada. Agora a Ângela já foi em programas para poder falar sobre coisas aleatórias, né? Sobre a vida dela, sobre o Michael, sabe? Já foi até no programa da Drew Barrymore também, né? Então já foi em vários lugares. Isso era um sinal de que talvez realmente já, né, tivesse aí uma quebra de contrato. Atualmente, ela vive daqueles meet and greets, que são aqueles encontrinhos, né, que eles fazem, né? O Michael faz também isso daí. Que você marca um local, né, um horário lá. É como se fosse porque não chega a ser uma palestra, é como se fosse um bate-papo, né, pago. Então você cobra ali ingressos para as pessoas, você aluga um lugar, um espaço, e aí as pessoas chegam lá, vão tirar foto com você tem uma conversa com os seus seguidores, não sei o que e tal. Ela tem feito bastante desses negócios aí, né? É uma coisa que dá um bom retorno também, né? David e Jenny que começaram com essa história aí, rendeu um bom dinheiro para eles, Michael também tá fazendo tudo isso, né? Aí a gente entra no processo do Michael também, porque o Michael abriu um processo contra a Ângela, alegando que ela não repassava os valores da forma que seria mais justa para ele, né? Porque lembra que eu falei com a americana que recebe? Pois é.
Então ela não dividia de forma assim igualitária aquele valor, né? Então ele já entrou na justiça, na verdade, né? Pedindo parte desse valor. Só que assim, né? Aí a gente não sabe até onde esse valor que ela, por exemplo, a quantia que ela mandava para ele em Lagos, se era realmente metade, né? Os custos que ela teve com ele, com os vistos, a gente não sabe se entrava também nessa metade, o custo da passagem e tudo, né? Das passagens dela também para ir para lá. Então a gente não sabe como que isso daí vai ser colocado num processo, né? Mas ele fez uma vaquinha, conseguiu pagar um advogado lá e vai para cima dela, né? Seria uma espécie de divórcio com a partilha de bens, né? Em outras palavras, né? Mas isso aí também é uma coisa que vai custar bastante para Ângela, né? Ela vai ter que se defender, vai ter que contratar advogado, né? Então ela precisa desse dinheiro. Ainda não temos sinais de que ela poderia voltar. Mas já se sabe que ela tem conversado com pessoas falando de um possível retorno para 90 dias para casar. E assim, até o momento, né, a única forma dela voltar seria no De Volta para a Pista. Porque acho que não tem outro assim que ela se encaixaria, né? Ela precisaria ter um casal, mesmo que fosse de outro país, né? E ainda assim, ela tá em processo de divórcio, né? Ela não pode dar entrada num visto K1 sem ter se divorciado. Então não sei como é que vai funcionar, né? Isso daí. Então talvez seja De Volta pra Pista. Agora, se for também é muito complicado, porque essa temporada ela é muito devagar, né? Ela demora pra ter uma temporada. Então não sei o que vão fazer com a Ângela. Não sei se o público vai gostar também, né? Das novas interações da Ângela. Mas enfim, mas fato é que ela dava muita audiência. Mesmo que dessa forma odiosa, né? Mas ela dava muita audiência, né? E a gente também tem que levar em consideração que por mais que você não viva só do cachê do programa, o programa ele te traz visibilidade, né? Então você consegue fazer coisas na internet, você consegue se manter relevante, né? Então ela fazendo esses meet and greets, por exemplo, caso ela não apareça mais em temporadas, pode ser que ela caia no esquecimento, né? Que ela não consiga fazer por muito tempo. Mas se ela continuar aparecendo na TV, né, isso vai reforçando a imagem que ela tem. Então, para ela, seria benéfico mesmo que o salário caia, né? Mesmo que não seja mais a mesma coisa, né? Mas ainda assim ela tem uma abertura para outras coisas que ela poderia ganhar por conta, né? Dessas aparições aí no programa. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que ela volta ou não volta, hein? Será que ela tá à beira da falência mesmo, né? É porque, assim, eu fico pensando no custo da família. Porque ela já teve aquele custo muito grande com a mãe também, né? Antes da mãe falecer. Não deve ter sido barato, né? Porque saúde nos Estados Unidos é uma coisa muito cara, né? Então ela deve ter gastado ali uma nota, né? Não deve ter sido uma grana pouca, não. Sem contar a quantidade de gente também que depende dela, né? Então eu acredito mesmo que o dinheiro dela, por mais que tenha entrado, né, uma quantia boa, foi saindo assim quantias também exorbitantes, né? Então não sei. Mas deixa aí o seu pitaco nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.